Olá, amigos! Estamos no nosso quinto vídeo de leitura e comentário do Dhammapada. Quem estiver chegando agora, acessem as primeiras sequências para acompanhar aqui os ensinamentos da sabedoria do Buda. E o livro para download estão nos 3 primeiros vídeos dessa série. O Dhammapada é o texto mais conhecido e respeitado do Tipitaka Bali, as escrituras sagradas do budismo Theravada. Assim, sigamos aqui as escrituras, sabendo que para sentir a energia búdica é preciso abandonar as coisas do nosso mundo mental, formas, pensamento, ilusões, se desapegar de coisas, inclusive de si mesmo. Com essa compreensão, entenderemos melhor os versos que se seguirão. Vamos lá. Se alguém se estima, devia vigiar-se com diligência, que o homem sábio mantenha a vigilância em qualquer uma das 3 vigílias da noite. Primeiro, uma pessoa deve estabelecer-se no que é próprio. Só então deve instruir os outros. Assim, o homem sábio não será repreendido. Primeiro deve-se fazer aquilo que ensina aos outros. Se uma pessoa treina os outros, deve ter ela mesma autodomínio. Difícil, na verdade, é o autodomínio. Uma pessoa é, na realidade, o protetor de si mesmo. Quem mais o poderia ser? Totalmente controlada, a pessoa ganha uma mestria difícil de obter. O mal que o homem ignorante faz a si próprio, mal esse nascido e produzido por si, tritura-o como um diamante tritura uma dura pedra preciosa. Aqui o Buda fala do homem sábio que mantém a vigília em qualquer uma das 3 vigílias à noite. Quem é o homem sábio? O homem sábio é aquele homem que consegue controlar a sua mente. As 3 vigílias são esses nossos corpos físicos, porque nós temos vários corpos físicos que vão mudando durante a vida. Temos o nosso corpo de criança, o nosso corpo de adulto é totalmente diferente do nosso corpo de criança. E temos o nosso corpo de idoso. Então, são essas as 3 vigílias: a nossa criança, o nosso adulto e o nosso ancião. E a noite? A noite é um mundo material, que é considerado um momento de obscurantismo, de momento de escuridão diante da nossa vida espiritual, que é a nossa vida real. Então, o homem sábio mantém a vigília em qualquer uma das 3 vigílias à noite. Ou seja, o homem sábio está no controle da sua mente durante toda a sua vida. Aqui lembramos que Buda é um título honorífico, no qual Siddhartha Gautama atingiu. É um estado búdico, que significa desperto. O Buda é um ser desperto. Assim, o homem sábio tem autodomínio. Tendo autodomínio, ele pode instruir as outras pessoas a também ter o autodomínio. Se ele mesmo não sabe, se ele mesmo não consegue ter autodomínio, então ele será repreendido, porque em algum momento ele vai descontrolar-se e mostrar que ele mesmo não sabe o que está ensinando. Então, difícil mesmo é ter autodomínio. Primeiro a pessoa se estabelece no autodomínio. Na hora que ele chegar no local de maestria, ele pode ensinar as outras pessoas a chegar nesse mesmo local. Instrui também o Buda que o homem ignorante
o maior mal que ele faz é a si mesmo. Lembrando aqui que nós estamos fazendo um estudo do Dhammapada, das palavras proferidas pelo próprio Buda. O mestre aqui é o Buda. Eu sou apenas um passarinho que canta essas doces palavras aos quatro ventos. Assim como uma trepadeira estrangula a árvore onde cresce, assim também um homem depravado se prejudica a si mesmo, como um inimigo desejaria fazer. Fáceis de fazer são as coisas prejudiciais, mas são extremamente difíceis de fazer as coisas benéficas. Quem, por causa de pontos de vista perversos, despreza o ensino dos aperfeiçoados, dos nobres e justos, esse tolo, tal como o bambu, só produz frutos para a autodestruição. O mal é feito a si mesmo. A si mesmo a pessoa se conspurca. A si mesmo deixa de fazer o mal. A si mesmo a pessoa se purifica. Pureza e impureza dependem de si mesmo. Ninguém pode purificar outra pessoa. Que ninguém negligencie o seu próprio bem-estar por causa de outra pessoa, seja qual for a sua grandeza, entendendo claramente o bem para si, que a pessoa se preste ao bem. O Buda aqui fala sobre o mal, comparando a uma trepadeira que cresce estrangulando a própria árvore da qual se alimenta, como um parasita que vai destruindo o corpo. Arrancar uma trepadeira que está consumindo a árvore exige um grande esforço, assim como cortar nossas negatividades e vícios também exige um grande esforço. Então, as coisas benéficas exigem sempre um grande esforço, assim como o caminho espiritual é descrito em muitas escrituras como uma escada que se vai subindo de nível. Subir é uma ação que envolve um esforço. Já a descida não, basta negligenciar. O Buda aqui coloca muito claramente a responsabilidade do feitio do bem ou do mal para a própria pessoa. Portanto, aquele que sabe o que é o bem, que se preste ao bem, não negligenciando o caminho do bem, nem as pessoas que ensinam o bem. Então, não devemos ter desculpas para não fazer o bem. Aqui eu me lembro de uma história que tem nas escrituras indianas, de um ladrão que roubava para alimentar sua família. Encontrando ele com um homem sábio, um Swami, o Swami perguntou: pergunte à sua família se eles vão dividir o karma dos malfeitos que eles estão se beneficiando com você. Então ele perguntou ao filho, o filho disse que não, que era obrigação do pai sustentar ele. Perguntou à mulher se dividiria o karma negativo com ele das suas más ações. Ela disse que não, que aí ele tinha que sustentá-la, né, e aos filhos, que era problema dele, os feitos que ele estava fazendo. Sendo assim, já que toda ação que ele fazia só ele ia carregar os malfeitos, ele abandonou tudo e seguiu o Swami para que, através de ações positivas, né, anular o karma que ele já tinha produzido com as suas más ações e seguir o caminho espiritual, já que nada amarrava ele mais ao mundo material. Não sigas o caminho fácil. Não vivas descuidadamente. Não te agarres a opiniões falsas. Não te demores na existência mundana. Eleva-te. Vigia o descuido. Leva uma vida correta e justa. O justo vive feliz, tanto neste mundo como no próximo. Leva uma vida justa, não leves uma vida decadente.
Aquele que olha o mundo como uma bolha e uma miragem, esse escapa à vista do Rei da Morte. Vem, observe este mundo que é como uma carruagem real decorada. Aqui os tolos chafurdam, mas o sábio não se apega. Aquele que tem sido descuidado deixa de o ser, que por boas ações compensa o mal que fez, ilumina este mundo como a lua descoberta de nuvens. Aqui o Buda chama novamente para vigiar o descuido e esforçar-se para elevar-se no caminho do bem, não demorando-se nas ilusões da vida mundana. Pois quando olhamos o mundo com os olhos do espírito, vemos que tudo que começa e cessa não tem existência real. Por isso que ele fala: aquele que vê o mundo como uma bolha e uma miragem, escapa ao Rei da Morte. Pois o que começa e cessa não tem para a existência verdade absoluta. Pois o termo absoluto significa eterno. O objetivo da vida, da nossa vida, é purificar nossas emoções e voltar purificado para a nossa morada espiritual, que é a nossa verdadeira realidade. O nosso exemplo anterior do ladrão que abandonou os malfeitos e seguiu o Swami numa vida espiritual é o último verso aí. Aquele que compensa o mal que fez com boas ações, ilumina o mundo como a lua descoberta de nuvens. Cego é o mundo. Aqui apenas alguns possuem o discernimento. Só uns poucos, como pássaros escapando-se da rede, vão para os reinos da felicidade. Cisnes voam no caminho do sol. Os homens passam pelo ar através de poderes paranormais. Os sábios são levados para longe do mundo depois de vencerem Maia e a sua legião. Para o mentiroso que tenha violado a lei una da veracidade, que despreza o mundo superior, não há mal que não possa fazer. Na verdade, os avarentos não se deslocarão para os reinos celestiais, nem os tolos de fato louvam a generosidade. Mas o homem sábio alegra-se em dar, e tão só por isso se torna feliz. Melhor do que a soberania exclusiva sobre a terra, melhor do que ir para o céu, melhor ainda do que reinar em todos os mundos, é a fruição supramundana da entrada na corrente. Aqui o Buda fala da visão condicionada, ou seja, restrita às causas e condições da identidade da vida atual. Cego é o mundo, diz o Buda, porque a maioria das pessoas estão encantadas com o mundo material. Veem a vida de uma forma linear: nascimento, crescimento, reprodução e morte. Muitos nem acreditam nos renascimentos em outras vidas. Com essa visão restrita somente da vida atual, neste corpo, valorizam demasiadamente as coisas do mundo material. Assim, apegados e condicionados somente a esta identidade, não percebem que a vida não é linear, ela é um ciclo. Tudo é um ciclo. Durante o ano nós vemos o ciclo do tempo: primavera, verão, outono, inverno, o ciclo do dia, manhã, tarde, noite, tudo é um ciclo. Nossa vida também é um ciclo. A gente vem, vive um ciclo aqui e parte para novas vidas, novos ciclos. Quando nós enxergamos a vida como uma passagem, como um ciclo, há uma razão de ser, né? Há uma razão de
transcender esses objetos do sentido que parecem tão reais, nos encantando, né? Maia é o encantamento. Aqui eu tenho um card que eu falo sobre o encantamento de Maia, logo aqui acima. Então, o sábio é aquele que transcende o mundo, transcende o encantamento do mundo e busca internamente qual é a realidade da vida, que é o caminho que o próprio Buda fez. O Buda Siddhartha Gautama era um príncipe. Ele vivia no reino dos deuses, né? Era um homem jovem, malhado, né? Bonitão. E ele não viu sentido naquilo ali, quando ele viu um homem velho, quando ele viu um homem doente. Ele disse, então eu vou passar por isso, e qual o sentido da vida? Então ele saiu em busca do sentido da vida, alcançando, depois de vários processos, a iluminação e deixando esse monte de ensinamentos. O Buda morreu o Siddhartha Gautama morreu com mais de 80 anos. O Buda mesmo não escreveu nada, mas seus discípulos escreveram os ensinamentos e nós vamos aqui estudar várias dessas escrituras. Bem assim, os mentirosos e avarentos, eles colocam o mundo como o seu principal objetivo, né? Acúmulo de coisas materiais, riquezas, é o famoso eu e o meu. O meu é uma extensão do eu. Tem gente que fala assim, mas eu não quero as coisas para mim, eu faço tudo pelos meus filhos. O meu é uma extensão do eu. Então, o eu e o meu é a mesma coisa. Nós pensamos que a realidade é só aqui, então queremos o melhor aqui. Queremos acúmulos de bens, busca de riqueza e levamos às vezes toda uma vida vivendo em prol disso, né? Por isso os sábios sentem prazer em dar, porque eles sabem que não possuem nada, pois tudo ficará aqui e somos somente fruidores de tudo. Essa é a fruição supramundana da entrada na corrente. É o despertar, tal como o Buda, de que a nossa realidade é a espiritual, que esse mundo aqui é só uma passagem. Então não devemos nos apegar a essas ilusões, a essa vida passageira que começa e cessa, ou seja, não é a nossa vida real. A realidade é aquilo que não muda. Everyone is seeking happiness. In the Srimad Bhagavatam, the essence of the Vedic literatures, it is said, when you water the root of a tree, that water naturally extends to every leaf and every branch and every flower on the tree. So when we actually find the origin of our true pleasure in feeling the infinite sweet love that God has for us, and in realizing our potential to love God, that love naturally extends to all living beings. When we forget that, then we're on an endless journey trying to find it somewhere else. But the nature of life is, eventually, we realize that if I can't find that happiness within myself, I'll never find it anywhere. And that's where real, true yoga practice begins. When we understand the flickering, temporary nature of this world, and we understand the beauty of it. Dê o like se gostou do vídeo. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, para que esses vídeos novos que eu vou postando possam aparecer na tela de vocês.